Há também aqueles que estão diretamente ligados com o nome. Por exemplo, no Vale da Chavreuse, a 30 quilômetros de Paris, no Castelo Coubertin, que dá à família o seu nome no século XV. A sobrinha de Pierre, Yvonne de Coubertin, institui aqui uma fundação cultural, uma universidade para trabalhadores, onde se encontra o espírito para pensar e a mão para trabalhar. Coubertin também nas escolas. Desde 2002, cerca de 10 mil estudantes em torno do mundo receberam o Prêmio Escolar Coubertin. Na Argentina, Noruega, Áustria, Paraguai, Eslováquia e Uruguai. Os prêmios não são entregues somente a estudantes que tenham excelentes performances esportivas ou musicais, mas que tenham um comportamento social. Aqui, experiência de Stefan Pfroffrein, concluinte do ensino médio de Rheinland-Pfalz, região da Alemanha. A medalha Pierre de Coubertin é oferecida para performances de destaque. Mundialmente, existem cerca de 50 escolas denominadas Coubertin. Desde 1997, a cada 2 anos, grupos de estudantes dos diversos pontos do planeta se encontram para participar por uma semana do Fórum da Juventude Coubertin. Veja Pequim 2008. Os jovens entre 16 e 18 anos disputando o cobiçado diploma no teste de performance de Coubertin. Fórum da Juventude. Por exemplo, também em Olímpia, uma área histórica do esporte e no Memorial de Coubertin. O esporte também se destaca como elemento principal, tal como o teatro ou apresentações musicais, além de grupos mistos de discussão sobre os valores olímpicos. Entre outras atividades, são feitas perguntas, como a distância da maratona, quem influenciou Coubertin e qual o esporte lhe dava mais atenção. Como a maioria já sabe, era o pentatlo moderno. Coubertin continua em movimento, tanto internacionalmente como em casa. Aqui, no Ginásio Estadual Pierre de Coubertin, em Erfurt, uma escola especial para o esporte, na qual é dado um grande valor para as atividades de cunho social, como, por exemplo, auxiliar colegas doentes nos deveres de casa, desenvolver projetos aos finais de semana em asilos, bem como programas de proteção do meio ambiente. De acordo com estudos recentes, Coubertin aparece diversas vezes nos livros escolares de alemão e história. Fiel ao lema de Coubertin, olhar para frente, falar francamente e agir de forma decidida, Erfurt procura manter forte contato com outras escolas. Para tanto, frequentemente organiza exposições ligadas a questões de como as ideias de Coubertin podem ser concretizadas no dia a dia. Mas nem por isso existe um consenso entre todos. Was mich persönlich etwas negativ überrascht hat, war vielleicht, dass seine negative Einstellung gegenüber den Frauen, was die Olympischen Spiele betrifft, aber ich glaube, das ist auch etwas zeitabhängig gewesen. Para Coubertin, os Jogos Olímpicos deveriam estar reservados ao lutador individual masculino, como a exaltação solene periódica do atletismo masculino, com o aplauso das mulheres como recompensa. Em 1937, 2 meses antes da sua morte, declara: mulheres devem exercer todas as modalidades desportivas que quiserem, mas não devem se exibir. Depois da saída de Coubertin em 1925, cai a barreira para as mulheres. Mas quando, nos Jogos de Amsterdã, se verificou que algumas das mulheres que tinham participado na corrida dos 800 metros estavam completamente exaustas, Coubertin sentiu-se certo em seu ponto de vista. Hoje em dia, não há desporto sem mulheres,
Vejamos a Escola Coubertin em Bolbec, Normandia. Em uma escola Coubertin, mulheres que, em princípio, só deviam coroar os vencedores masculinos, passam elas próprias a serem coroadas de fato. E há sempre mais. Por exemplo, em Piastany, na Eslováquia. It's like a very important school in Slovak because everybody knows it and we are proud of this name, Pierre de Coubertin. E já faz tempo que os esportes estão presentes nos currículos escolares. Coubertin nunca teria imaginado que as mulheres jovens naturalmente também iriam praticá-los. A maior crítica recebida por Coubertin, quando na função de presidente honorário do COI, foi se recusar a pronunciar-se contra os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Coubertin mostra-se encantado com o trabalho do seu genial e entusiástico amigo alemão Karl Dien, que ele conhece desde 1911. Coubertin, ao confiar em Dien, foi criticado por se deixar usar para fins de propaganda política. As teses de Coubertin encaixam-se com o conceito dos organizadores. O mais importante não é a vitória, mas a participação. A finalidade é o cavalheirismo. Dass zu den Spielen 36 nicht kam und absagte, obwohl eingeladen war, mit Sonderzug kommen sollte, dass eine Kur nach Baden-Baden nicht annahm, zeigt ja, dass schon eine gewisse Distanz hielt und nicht nur zu schwach war, dorthin zu reisen. Trotzdem ist natürlich die Bewunderung für die Spiele von Berlin 36 bei ihm vorhanden, insbesondere als die ersten Spiele, die man als Gesamtkunstwerk ja bezeichnen konnte, von der Ausschmückung über die Glocke, über die Hymne und so weiter. Und von daher gesehen natürlich auch eine gewisse, ja, ich möchte nicht sagen Naivität, aber doch falsche Einschätzung zugrunde lag. Ich sage nochmal, auch verführt wurde, insbesondere natürlich von deutschen Organisatoren und Freunden, die ihn hier fehlleiteten. Segundo o passaporte, 1,66 m de altura, olhos cinzentos, nariz médio, rosto oval. Durante a realização do filme, ele é associado equivocadamente com a descoberta da radioatividade ou de uma qualidade de vinho tinto, mas, por outro lado, encontra-se sem dúvida em Paris em outros contextos, por exemplo, na Capella Mission Étrangère, na Rue du Bac, em um quadro do seu pai que data do ano de 1868. No dia 12 de março de 1895, casa-se em duas igrejas no espaço de poucas horas. Primeiro, em uma católica, depois, em uma protestante. A esposa dele, Marie Rotin, era protestante. O casal tem 2 filhos, o filho Jacques, que quando pequeno apanhou uma insolação, da qual nunca se recompôs por completo, e a filha René. Em 1914, Coubertin tenta entrar no serviço militar e acaba por encontrar um lugar de captação de voluntários. 4 anos depois, é obrigado a vender a casa paterna, herdada em Paris, e permanece com a mulher e a filha em Lausanne. Também escolhe esta cidade para instalar a sede olímpica em um lugar neutro. Em 1924, há pela primeira vez Jogos Olímpicos de Inverno, em Chamonix. No mesmo ano, de novo, Jogos Olímpicos em Paris. Em 1977, Coubertin é nomeado cidadão honorário de Lausanne. Tudo isso está comprovado. A correspondência com artistas e literatos que ainda não está avaliada. Investigadores encontram cada vez mais coisas novas. Por exemplo, dele iniciar nos Estados Unidos um intercâmbio franco-americano entre estudantes. O pentatlo moderno é introduzido em 1912. Tiro, natação, equitação, esgrima, corrida, fiel ao modelo antigo do pentatlo. Uma modalidade esportiva que pratica a igualdade entre homens e mulheres. Embora só no treino possam competir uns contra os outros, têm os mesmos graus de dificuldade. Desde 2000, pentatletas femininas podem participar dos Jogos Olímpicos.
Coubertin também se comprometeu com o movimento esportivo dos trabalhadores, fundando privadamente um sindicato internacional e um escritório para a pedagogia do esporte, estimulando, acima de tudo, o respeito e a tolerância mútua. Je pense que le mérite le plus grand de Pierre de Coubertin, c'est d'avoir pu convaincre le monde que le sport est un moyen d'éducation. Parce qu'en fait, c'est ça son idée. Son idée, ce n'est pas les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont simplement un moyen au service d'une croyance que nous avons encore toujours, que le sport est un élément social très important. O que significa atualmente que as transmissões dos Jogos Olímpicos continuem a ser de livre acesso para todas as pessoas. Não tenham medo da perspicácia. Deixem passar os seus olhares sobre o horizonte distante, na natureza e na história. É neste ponto que o homem recebe força para agir. Estes são os meus votos para vocês todos, para as gerações futuras, para as comunidades no esplendor claro da luz e também para os que ainda permanecem no escuro. Mantenham-se firmes em cima dos cavalos, rapazes, e depois vamos, com coragem, através da neblina. E não tenham medo, o futuro pertence a vocês.